talvez o Santos precise de um técnico assim pesado, de nome, para lidar com essa situação do clube hoje. Para você seria uma boa ou é muito arriscado também? E ainda considerando que pelo trabalho de campo, pelo menos, ele sempre foi muito elogiado por onde passou. Como que você vê isso, essa análise aí da possível vinda do Sampaoli? Para nós vai ser super saboroso, isso a gente já sabe. A convivência dele com o Neymar, nós vamos nos divertir diariamente. Isso vai ser... E imagino, né, pelo que está se constituindo no Santos, que o Neymar tenha sido minimamente consultado antes dessas primeiras conversas com o Sampaoli, senão não faria sentido. De fato, tudo que a Yara e o Renato disseram sobre as características do Sampaoli é a mesma impressão que eu tenho, como acompanho a carreira dele há muito tempo. É um técnico de muitas polêmicas e poucos títulos, quase todos trabalhos muito autorais mesmo, com características, acho que sucesso a gente pode dizer na seleção chilena, Universidade de Chile, um pouco no Santos. E aí, Luísa, só para voltar um pouco antes de falar dele com o Neymar, porque ele ainda tem mercado no Brasil, na verdade ele é o cara estranhamente mais benquisto no Brasil do que na Argentina, seu próprio país, né? Na Argentina ele é odiado. Ele não tem nem, ele mora no Brasil, né? Você tem uma ideia, né? Ele mora no Brasil. Nenhum time argentino jamais cogitou contratá-lo nos últimos anos. A passagem dele pela seleção, como disse a Yara, foi um desastre. Mas no Brasil ele tem aqui... E assim, vamos lembrar de um episódio também que não deixa de ser curioso. Depois do ótimo trabalho no Santos, mas que não rendeu o título, ele era a primeira opção do Palmeiras. O Palmeiras tentou de tudo para contratá-lo, não conseguiu. Aí tentou o Miguel Ángel Ramírez, não conseguiu. E aí foi no Abel, que era a terceira opção. E o Abel está até hoje aí, né? Mas o Sampaoli era a opção 1 do Palmeiras lá atrás, quando o Palmeiras começava a investir muito no futebol. Em relação ao Santos especificamente, eu fiquei pensando, né, levando em consideração que o Neymar está sendo consultado. As outras opções do Santos, sobretudo os técnicos brasileiros, seriam técnicos que já passaram para a seleção e não deram muito certo recentemente. Foram os 3 últimos, né, que estão na praça: Tite, Diniz, Dorival. Tite e Diniz comandaram na seleção brasileira. Cada um estendeu um tapete mais vermelho ainda para o Neymar. O Dorival não comandou o Neymar na seleção brasileira, mas comandou no Santos. E a última entrevista do Dorival na seleção brasileira é que ele estava montando um time em função do Neymar mesmo machucado. Então, para qualquer uma dessas alternativas, se fosse o brasileiro a ser escolhido, o Neymar certamente seria cuidado com muito carinho, teria autonomia completa, faria o que bem quisesse. Com o Sampaoli eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu não tenho a menor ideia de como será o relacionamento, só sei que são 2 figuras de personalidade muito forte, né? E normalmente o Sampaoli, se ele pediu até para o Messi marcar, correr, se dedicar, jogar coletivamente, eu imagino que ele faça o mesmo com o Neymar no Santos. E por isso que vai ser saboroso para a gente. A gente não tem simplesmente ideia do que vai acontecer nesse dia a dia, ainda mais porque ele tenta fechar tudo entre Neymar e Sampaoli no Santos Futebol Clube. Tem esse lado, né? Quem sabe o Sampaoli tem essa personalidade forte, né? Seja esse técnico para colocar o Neymar na linha. Então tem essa possibilidade também. Agora, Yara e Renato, vocês não são tão favoráveis à chegada do Sampaoli. Que outras opções teriam, considerando que o Tite negou, que o Dorival Júnior negou também? O Fernando Diniz seria uma opção. Ontem a gente estava acompanhando aqui, né? Fazendo enquetes com a galera. O Carpini apareceu aqui como uma opção. Mas também muita gente dizendo, não, o Carpini não vai conseguir segurar o Neymar. O que não é tão fácil achar essa equação para um técnico, para o Santos nesse momento, que é um time que retorna à Série A, que não tem uma realidade financeira tão positiva hoje, mas que tem um Neymar ali que alguém precisa lidar com ele também. Já deu para vê-lo que, de fato, o treinador não manda no Santos, porque as contratações que fez, o Santos investiu nessa temporada. Então, se a gente parar para pensar em investimento, quem está mandando é a diretoria.
né? O pai do Neymar tem que saber quem vai se dar bem com quem tá ali em cima. Porque pro elenco que montou, né, com a própria chegada do Neymar, do Rolês e tal, é louco isso no futebol brasileiro, porque teoricamente quem pensa no futebol e quem vai contratar é o treinador. Então, você vai, monta esse elenco, e eu sinto o elenco do Santos completamente perdido, e o Rolês mesmo não achou a posição, o Neymar não tem posicionamento ali em campo, você não sabe quem é o primeiro volante, quem é o segundo volante, muitas vezes exposto. Então, assim, quem tá mandando tá lá em cima. Vai vir um treinador que vai só obedecer, ou eles estão dispostos a ter um treinador que vai bater de frente? Porque eu acho que se fosse pensar em quem vai bater e que pode dar certo com o pai do Neymar e diretoria, seria o Tite. Agora, vai chegar um Sampaoli e vai ser um problema a mais? O Fernando Diniz é um sistema tático completamente diferente. Então tem que ter uma opção ali para saber onde que vai ser o tiro e qual o problema que vai escolher. Se a gente está falando sobre essas dificuldades do time do Santos, a gente tem que falar sobre o trabalho de quem saiu, do Pedro Caixinha. Pedro Caixinha fez apenas 17 jogos no comando do Santos. A gente vai ver uma arte aí agora na tela. Foram 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 26 gols marcados, 21 gols sofridos, um aproveitamento de 43%. E dessas partidas, que a gente está acompanhando os números aí, em apenas 8 ele teve o Neymar em campo. Foram 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas com o Neymar no time. O Neymar ficou aí mais de um mês parado, se recuperando de uma lesão e voltou agora no fim de semana contra o Fluminense. Ô Renato, como que avaliação dá para fazer do trabalho do Caixinha? Ele chega, né, em substituição ao Fábio Carille, que apesar de ter conquistado o objetivo da temporada passada, que era voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro e tal, e foi campeão da Série B com o Santos, era muito criticado, até por não ter aquele estilo de jogo que o santista gosta, né? O DNA ofensivo, o modo de jogar que o santista espera. E o Caixinha, ele chega com essa promessa, até pelo que ele apresentava no Bragantino, mas teve dificuldades para colocar isso em prática. Era o momento de trocar? Ou deveria ter insistido mais com o Caixinha? Como que você viu essa saída? Não, eu acho que o Caixinha não estava fazendo um bom trabalho no Santos, não. Aliás, o Caixinha é outro caso daqueles que tem um mercado muito maior do que o trabalho que ele já fez em algum clube. No Bragantino ele foi bem, mas o Bragantino acabou mandando ele embora. Então eu fico impressionado. O Caixinha deve ser um cara muito bom de relacionamento, o empresário dele deve ser muito bom. Porque vários clubes tentaram o Caixinha, na mesma época mais ou menos que o Santos levou vantagem. Agora, eu queria falar algumas coisinhas aqui, em relação ao que o Arnaldo e a Yara falaram. O Sampaoli, gente, ele vai ser um vassalo do Neymar, não se iludam. O Sampaoli fazia, no final, o que ele era acusado? Era o Messi que instalava o time, não era o Sampaoli na Copa do Mundo. O Sampaoli se perdeu de tal forma que ele só ouvia o Messi. Nossa, você tem alguma dúvida que o Sampaoli vai ser vassalo do Neymar? Eu não tenho dúvida. Eu vou dizer uma coisa, para mim, desses todos aí que talvez fosse o Fernando Diniz. Fernando Diniz, pelas ideias meio revolucionárias dele, talvez, quem sabe, Fernando Diniz adora um jogador veterano que tenha talento, mas ele consegue fazer jogar aquele time do Fluminense com que ele foi campeão da Libertadores, parecia um museu de grandes novidades, né? Vários jogadores veteranos, Marcelo, Ganso, tantos outros, e ele conseguiu administrar. Agora, tem uma outra coisa também, eu vou sugerir um técnico para o Santos, que aí acaba com os intermediários. Neymar pai. Por que não bota o Neymar pai de técnico do Santos? Porque, afinal de contas, é a família Neymar que manda no Santos um dia. Então, já bota logo o Neymar pai de treinador. Ele e o filho vão se entender. Ele e o Júnior, né, como eles são chamados, vão se entender bem e vão levar o Santos para a segunda divisão. Se ele for treinador e dono da SAF também, vai estar em toda arquiteto do CT, vai ocupar todas as funções ali no Santos, Arnaldo. Claro, mas é isso que ele quer. Então, o Renato tem razão. Eu acho que eu gostei da palavra vassalo. Faz tempo que eu não... Né, o senhor feudal é o Neymar, ou o pai do Neymar, ou a família Neymar, né? A gente está vendo uma situação que não está bem explicada no Santos. A Yara passou um pouco sobre isso, porque a gente tem uma ideia de que o Santos só tem o Neymar. O Santos foi um dos times que mais investiu nessa temporada no futebol brasileiro, né? Contratou só do meio para frente mais 6 jogadores. Vários estavam na Europa. O Santos está gastando para caramba.
Se é dinheiro do Santos, se é dinheiro de outras pessoas, a gente não sabe. Mas que esse time começou a ser turbinado, formulado depois da ideia do Neymar voltar, isso a gente não tem dúvida. E a gente, como a gente acompanhou esses primeiros meses, o Neymar tratou o Santos como o clube dele, o clube que o formou, mas sem abrir mão das suas vontades, das suas necessidades. Ele esteve mais presente em campeonatos de game ou de outras coisas do que nos jogos do Santos. Na última, lembra aquela situação que ele estava lá vestido de Batman no vestiário? No jogo do Santos contra o Bahia? Chegou lá, fez parte da pré-eleição, mas não vou ficar para assistir o jogo, não vou para minha casa. E assim tem sido, né? O Caixinha acho que nem conseguiu relar num comando sobre o Neymar. A minha única dúvida, embora eu concorde com o Renato que o Sampaoli chegando vai ser mais um vassalo do Neymar, é se o temperamento explosivo do Sampaoli, que vai se revelando ao longo dos tempos, isso é verdade, ele chega meio de mansinho, mas depois ele começa a espanar muitas vezes, se vai casar com o temperamento do Neymar. Pode dar muito certo, mas tem tudo para dar muito errado, né? Se der certo, será uma surpresa, porque tratam-se de personalidades muito diferentes, na minha opinião.